CEADEB Podcast. A Patioro, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a importância da música na vida das pessoas. E como é bom a gente estar ouvindo uma boa música. A boa música, ela é melhor do que o melhor almoço que você possa imaginar. É melhor do que o melhor doce que você possa imaginar. Inclusive, a Bíblia Sagrada mostra que a música, através da música, até rei, o mal se afastava dele, né? E ele podia, então, governar atendendo às necessidades do povo. E nós estamos aqui hoje com o Luciano, que é maestro da orquestra em Feira de Santana, e ele também, como maestro da orquestra em Feira de Santana, tem hora que ele participa de tudo, em tudo quanto é lugar, né? É Salvador, é Camaçari, é Itabuna, também já vi Luciano em Capelinha, e Luciano está sempre presente. E como é importante a gente ter na igreja também pessoas que se dedicam à música, porque, inclusive, o culto, ele começa bem melhor quando também começa com uma boa música, e isso tem acontecido na maioria das igrejas. Mas estamos aqui também com o Dr. Cleovaldo, que é músico desde garotinho, que eu acho que entregaram a ele aquela clarinetezinha. Uma flauta. Uma flautazinha, né, que vende aí Foi isso mesmo. Pois é. E o doutor Kleber também, ele entende de música, é músico também. Vamos falar um pouco, então, sobre a importância da música na vida das pessoas e para a própria igreja, onde nós congregamos, onde nós participamos. A Patioro, Luciano, maestro Luciano, fala um pouquinho aí, Luciano, sobre a música, a sua experiência nesse tempo todo aí já como maestro e, é claro, como músico. Fala um pouquinho sobre a música na igreja e não só para a igreja, mas também para a vida de todos os cidadãos. Pai do Senhor, pastor, bom dia a todos. Eu sou fruto do ensino de música na igreja, aprendi música na Assembleia de Deus em Feira de Santana, e no ano de 1988, ano do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus em Feira, e sempre toquei na igreja, e sempre fui muito curioso. Então, meu primeiro instrumento foi um trompete, depois aprendi a tocar clarineta, depois toquei saxofone, bombardino, saxofone alto, tenor, e nunca fui aquele instrumentista assim, excepcional, mas sempre me dediquei o suficiente para que eu pudesse, dentro das minhas limitações, poder estar ensinando nos lugares por onde eu frequentava. Doutor Cleovaldo, o senhor que também é músico há muitos anos, participou também de algumas bandas, orquestra. Como é que o senhor tem visto hoje a música, principalmente de instrumento de sopro nas igrejas, e a importância para a igreja nesses dias? Inicialmente, a paz do Senhor, pastor Valdomiro, é uma honra estar aqui, juntamente com o Luciano e também o doutor Kleber. Um abraço a todos. Pastor, a importância da música para mim é inominável, porque desde os 9 anos, e o senhor foi, pela sua experiência,
na música, né? Eu realmente comecei a aprender com a flauta de um colega meu, depois fui para a banda de música, à época era o maestro Floriano Batista Lima, a quem devo tudo o que sei de música, e depois encontrei um professor na escola técnica chamado professor Sena. Através da música ele conseguia ajudar muita gente, então ele me deu a camisa da escola técnica, que eu não tinha, nem tinha como pagar, e também, através disso, ele me deu a monitoria, em que me dava metade de um salário mínimo, era uma bolsa, e ali eu fui sobrevivendo. Então, a música, em todos os momentos, me valeu. E eu estava aqui fazendo uma análise, que na Bíblia nós temos muitas coisas que aconteceram através da música. Assim que saiu do Mar Vermelho, Miriam cantou e dançou. Quando venceu a batalha, a irmã Débora, a profetisa, também fez uma canção. Maria cantou o seu cântico de agradecimento a Deus, e até o próprio Jesus Cristo, na última ceia, ele também cantou. O pastor falou sobre a música de Davi, que acalmava e afastava o espírito mau de Saul. Então, a música, ela impregna o cristianismo. Eu não reconheço o cristianismo sem música. E a música tem elevado muita gente, encaminhado muita gente. E eu digo, pastor Valdomiro, que a música ela retira o revólver, o fuzil, a arma de uma criança, de um adolescente, para colocar um saxofone, um trompete ou até um bumbo. Doutor Kleber, a sua experiência com a música, eu acredito que também deve ter acontecido aqui em Salvador, juntamente com... Eu já sou meio tabaréu, sou lá de Conceição do Coité. Foi lá no sertão da Bahia que eu tive os primeiros contatos com a música, meu presidente. A paz do Senhor para todos os presentes. E fiquei aqui observando como a música é um fenômeno social, um fenômeno que é capaz de mudar a vida de alguém, tanto para o bem quanto para o mal. Né? O próprio Deus, o pastor Clevaldo falou aqui alguns exemplos na Bíblia de uso da música na Bíblia, né, por homens da fé, mas o próprio Deus mandou Moisés criar um cântico e ensinar a nação de Israel para celebrar, para memorizar todos aqueles feitos que Deus tinha realizado no meio daquele povo. Então, assim, mudou a vida do pastor Clevaldo, mudou a vida do maestro Luciano e também mudou a minha vida, porque eu sou fruto de um pai que na minha infância e adolescência não era evangélico, e uma mãe crente. Então, eu tinha duas opções. Ou eu seguia os passos do meu pai, e não seria um cristão, ou eu seguia o passo da minha mãe e iria para a igreja. Mas aí, aos 13, 14 anos de idade, eu fui apresentado à música, dentro da igreja, e aquilo me criou um vínculo com a instituição. Primeiro, para o instrumento de banda mesmo, de contrabaixo, de guitarra, e depois com o pastor Davi Brito, né, que foi pastor do pastor Valdomiro, lá em Senhor do Bonfim, maestro. Ele implantou um coral lá em Conceição do Coité, e ele acabou me formando o maestro daquele coral. E eu passei ali um período cuidando daquele coral ali. Foi o período que eu me batizei, que eu me firmei na igreja, que eu estabeleci raízes na igreja, e dali por diante Deus tem tido misericórdia e nos abençoado. Mas a música é fenomenal, é uma forma de adoração, é uma forma de você conectar o seu espírito com Deus, e às vezes também, se for mal utilizada, né, se for um instrumento distorcido, porque o diabo faz isso, distorce as coisas de Deus, pode também distorcer o caminho do homem para um lado negativo, porque a gente sabe que às vezes a música, se ela for mal utilizada, ela pode encaminhar para as drogas, para uma vida de rebeldia, para uma vida de transgressão, né? E aí os senhores que são da música podem falar melhor do que eu. Luciano, estava aqui ouvindo e me veio na mente aqui o seguinte: o quanto a igreja ela tem contribuído para a música. Não é? A gente, inclusive, vê por aí, em vários outros setores, pessoas que estão colaborando ou participando de orquestras, de bandas, e que, inicialmente, eles começaram, ou eles aprenderam na igreja. Especialmente, estamos falando aqui
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a igreja que a gente faz parte. A gente sabe que existem outras instituições que também têm um trabalho muito importante nessa área de música, mas eu conheço a Igreja Assembleia de Deus, faço parte da Igreja Assembleia de Deus, e nós temos, então, várias pessoas que aprenderam justamente música na Assembleia de Deus. E nós acabamos de ouvir agora aí também que o músico que consegue aprender a música na Assembleia e vai dar sequência a essa atividade adorando a Deus, ele também se afasta, ou seja, não se envolve com coisas que venham a trazer maiores dificuldades para a sociedade. O senhor tem observado tudo isso e que acompanha muita gente, vê realmente essa importância na vida, principalmente da criança, do jovem e do adolescente que vai para a igreja e é envolvido na área da música? A música ela é utilizada em alguns casos, como uma isca para que as crianças e adolescentes que ainda não têm um certo vínculo com a instituição e com o próprio Deus, eles criam esse vínculo através da música e, a partir daí, começam a dar muito mais valor a esse vínculo com a instituição, a esse vínculo com o Criador. E a gente tem vários exemplos de pessoas que aprenderam música na igreja. Um exemplo mais próximo é um músico da igreja de Camaçari. Hoje ele está no curso de formação de sargento do Exército e aprendeu música na igreja. Tem vários outros exemplos. O sobrinho do pastor Clevaldo, por exemplo, aprendeu música na igreja e hoje está estudando na Suíça música também. Então, a importância do ensino de música na igreja ela é fundamental, tanto para a questão espiritual e tanto também para a questão profissional daqueles que se dedicam ao estudo da música de uma forma profissional. Doutor Clevaldo, o Luciano ele falou aqui justamente sobre pessoas que aprenderam música na igreja e estão hoje, por exemplo, no Exército, na polícia, em outros países, inclusive, se dedicando mais à música. O senhor tem observado também a importância da música para as pessoas que frequentam a igreja, que vão para a igreja, e que isso termina levando eles a lugares mais importantes para a vida profissional deles, justamente tendo começado a praticar música ou viver a música justamente através das bandas e das orquestras nas igrejas? Sim, pastor. Acompanho o Luciano Leocádio, que como maestro, ele tem visto isso de perto. Eu estou um pouco enferrujado em termos de bandas e orquestras, mas gosto de ouvir, mas eu tenho observado e na vida da minha família tem um caso que é presente, que é o meu sobrinho Jonadab. Ele aprendeu desde cerca de 7 anos, que o pai é o regente. Então ele pegava o trompete, mas interessante, não era o instrumento dele. Ele pegava o trompete, mas não era o instrumento dele. E de repente deram-lhe uma flauta transversal, e a mãe me dizia que ele ficava dia e noite com aquela flauta, o tempo todo. E foi através da flauta que Deus abriu uma porta lá na Suíça. Ele foi através da Neusbar, né, que também é um importante meio, mas a Neusbar também ela se vale de muitos músicos da igreja, né, que já estão semi-preparados, e ele foi para a Suíça, ele venceu um concurso em primeiro lugar, e agora está estudando, e já me falou que está fazendo um outro concurso para uma grande orquestra de lá. Como ele, pastor, tem vários, hoje são tenentes da Polícia Militar, outros são já aposentados do Bombeiro, são ainda instrutores da banda da Polícia Militar também. Tem o presbítero Jeremias, tem o Catarino, tem o José Maria, e eu poderia, pastor Moisés Fiuza,
Eu poderia estender muito a lista, e eu fico muito feliz em que a igreja tenha tido um papel predominante em termos de música para que eles fossem hoje os profissionais que são. Inclusive, eu trabalhei também em uma cidade que tem muitos policiais que fizeram parte da banda da Polícia Militar, na cidade de Vitória da Conquista, inclusive um filho meu também, que fez parte ali da banda da Polícia Militar. Então, como é importante as igrejas elas terem essa preocupação de estar utilizando, não é, a música para que as pessoas elas possam servir na igreja, e não só na igreja, mas também na sociedade. Dr. Kleber Couto, a gente sabe justamente dessa importância que as pessoas estarem na igreja, inclusive aprendendo a música para estar também servindo à sociedade. Não seria, então, hoje interessante a gente ter em várias cidades do nosso estado da Bahia maestros que se dedicassem a estar formando orquestras nessas cidades, nessas regiões, justamente não só para estar orientando melhor as crianças, os adolescentes, os jovens que chegam na igreja, mas também servindo à sociedade? Com toda certeza. Essa prática seria interessantíssima, inclusive, para criar um vínculo entre a igreja, enquanto organização religiosa, enquanto organismo social, e a juventude. Porque a gente sabe que hoje um dos grandes problemas da juventude, não só no Brasil, na Bahia, mas no mundo inteiro, é essa tendência a ficar o tempo inteiro em rede social, envolvido com jogos eletrônicos e tal, e a gente percebe o dano que isso causa à mente. O pastor Cleval estava comentando aqui em off, o problema de você ficar o tempo todo em rede social. E a maioria dos jovens hoje estão trancados num quarto, na sua casa, envolvidos com rede social, com jogo, perdendo o seu tempo, quando poderia estar aprendendo a tocar um instrumento musical, sendo ensinado por um maestro competente na igreja. Ele iria ter a opção de sair daquele ambiente digital, tecnológico, e estimular a sua criatividade, porque a música, além de ser uma expressão cultural, é uma expressão de inteligência. A música é fruto de uma inteligência, desenvolve, inclusive, a capacidade de raciocínio, que a gente sabe que a música ela tem muito a ver com a matemática, com o cálculo, principalmente a música de partitura, né? Você precisa calcular, você precisa medir, você precisa metrificar, você tem toda uma estrutura que aquilo agrega ao conhecimento da juventude algo de importância vital, inclusive para o seu crescimento intelectual. E a igreja deveria estimular isso. Primeiro porque vincula, como a gente colocou aqui desde o início. A música acaba criando, estabelecendo um vínculo entre o jovem e a instituição, e a igreja vincula, cria esse vínculo, né, de afeto, de estar ali presente, de estar ensaiando, de estar numa comunidade, que é outro problema sério, porque né? a juventude hoje vive isolada. Nós temos sérios problemas mentais de jovens e adolescentes que vivem isolados. Inclusive, o número de autismo cresceu assustadoramente nesses últimos anos, aí, durante a pandemia. Autismo. A música é a opção viável para que isso não aconteça. Olha, nós vamos concluir essa parte, esse programa, com o Luciano aí, tocando um hino bonito aí para a gente.
Estamos concluindo esse programa. Permaneça conosco na CEADEB TV. Convide também o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, porque Deus tem muito para fazer por você. Continue conosco e até o próximo programa. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.